Crônicas do Amanhecer de 9 de março de 2023. Grupo Espírita lança a versão antirracista das obras de Allan Kardec, parte 1. O combate ao racismo no Brasil ganhou reforço em um novo segmento, o Espiritismo. O grupo progressista Espíritas à Esquerda está lançando os livros da maior referência dessa linha religiosa, Allan Kardec, em edições que discutem e corrigem conceitos racistas que eram usados no século XIX, quando o autor escreveu suas obras. O primeiro livro foi o Evangelho segundo o Espiritismo, edição antirracista, lançado em 20 de novembro do ano passado, Dia da Consciência Negra. No próximo mês será publicado o Livro dos Espíritos, edição antirracista. São e-books que podem ser baixados gratuitamente. A discussão sobre essa atualização começou há 17 anos, quando o Ministério Público Federal da Bahia recebeu uma reclamação contra as ideias consideradas racistas na obra de Kardec. O MP costurou um termo de ajustamento de conduta, TAC, com entidades como a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e 6 editoras para incluir notas explicativas sobre o assunto. São pequenas anotações no pé de página apontando para o final do livro, muita gente nem nota que existam essas notas, ninguém lê, explica Mariela Bier, graduada em Letras, que participou da atual edição antirracista e fez o prefácio do livro. Agora as observações estão no meio do texto, em um quadro com proposta de interpretação, não há como não ver. Até sexta-feira, 0303, foram registrados 1.814 downloads da edição antirracista de O Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo Mariela, as notas explicativas negociadas anteriormente pelo MP já eram problemáticas, por evocar algumas noções de pseudociência da época do mentor do Espiritismo, que já estão superadas. O próprio Kardec dizia que se a ciência avançasse, o Espiritismo deveria avançar com a ciência, diz ela. Por exemplo, Kardec faz comparações em que defende que há raças mais avançadas que outras. No texto Perfectibilidade da Raça Negra, escreve o seguinte: os negros, pois, como organização física, serão sempre os mesmos, como espíritos, sem dúvida, são uma raça inferior, quer dizer, primitiva, são verdadeiras crianças às quais pode-se ensinar muita coisa, mas por cuidados inteligentes, pode-se sempre modificar certos hábitos, certas tendências, e já é um progresso que levarão numa outra existência. E que lhes permitirá, mais tarde, tomar um envoltório em melhores condições. Kardec era o pseudônimo do educador francês Hippolyte Léon Denis de Rivail, que também atuava como tradutor. Ele sistematizou as pesquisas sobre fenômenos paranormais e a mediunidade, e tornou-se assim a referência da religião. O Espiritismo é baseado na evolução do espírito através da reencarnação, na existência de vida em outros mundos e na prática mediúnica como forma de comunicação entre os vivos e os mortos. A doutrina espírita é progressista na essência, mas há uma ala que pensa que essas obras são intocáveis. Não vamos adulterar, mas fazer a discussão mostrando que esses textos têm problemas e nós precisamos, sim, avançar sobre eles, explica Mariela. Algumas pessoas mais tradicionalistas reclamam da interferência nos textos de Kardec. Pretendemos mexer com o conservadorismo, assume ela. Não estamos alterando o que ele diz, mas a forma como diz. Allan Kardec em A Gênese esclarece que um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação.
Pela sua substância, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus, unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que o Espiritismo se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Nota de Allan Kardec: diante de declarações tão nítidas e tão categóricas, quais as que se contêm neste capítulo, caem por terra todas as alegações de tendências ao absolutismo e autocracia dos princípios, bem como todas as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina. Não são novas, aliás, estas declarações, temo-las repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos, para que nenhuma dúvida persista a tal respeito. Elas, ao demais, assinalam o verdadeiro papel que nos cabe, único que ambicionamos, o de mero trabalhador. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de março de 2023.